Para coordenar a mesa redonda Redes de Pesquisa, convida-se o professor José Francisco Gonçalves Júnior, coordenador deste simpósio. Obrigado. Mais uma vez, de novo, no microfone. Eu gostaria de convidar o professor doutor Augusto César Franco, professor titular da Universidade de Brasília, bacharel em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ecologia pela Universidade de Brasília, doutor em Biologia pela Universidade of California, Los Angeles, pós-doutorado em San Diego State University e da Darmstadt University of Technology da Alemanha. Suas áreas de atuação são botânica e ecologia, com ênfase em ecofisiologia vegetal, principalmente nos seguintes temas: adaptações funcionais e estruturais em plantas, relações hídricas e metabolismo fotossintético. Por gentileza, professor Augusto, compor a mesa. O outro convidado, o professor doutor Antônio Rodrigues Barbosa, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em História Natural pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado em Ecologia de Algas pelo Instituto of Freshwater Ecology, na Inglaterra. Possui experiência na área de Ecologia e Limnologia, com ênfase em Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos, atuando principalmente nos seguintes temas: produtividade primária, ecologia do fitoplâncton, conservação da biodiversidade aquática e qualidade de água. Professor Chico, por gentileza. Nós teríamos mais um componente, que era a professora Mercedes Maria Bustamante, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Brasília, que é professora do nosso departamento, professora associada, mas ela, infelizmente, não pôde comparecer por atribuições do Ministério. Então, teremos a mesa composta apenas pelos dois professores, o professor Augusto e o professor Francisco. Tá? Sejam muito bem-vindos e esperamos contar com o vosso conhecimento sobre redes de pesquisa e que possam instruir melhor não só a nossa rede, mas a todos que estão aqui presentes quanto à possibilidade e a inovação das ideias no Brasil em rede. Tá? Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Eu vou precisar das apresentações para a gente. Isso, mas acho que Obrigada, Saito. Eu peço para retornarem à mesa, né, o Saito e o Luciano. O Gustavo, que é coordenador de políticas públicas do IPEA, ele mandou uma mensagem dizendo que houve um imprevisto, não vai poder estar aqui, então eu tomo a liberdade de chamar o Daniel para compor a mesa também. Eu acho que eu espremi o Daniel no tempo, e então, se tiver oportunidade, se alguém quiser voltar a fazer alguma pergunta específica para o Daniel, mas para a mesa toda que está falando desse assunto, serviços de ecossistema e valoração. Então, abro para as perguntas da plateia. Raquel. Raquel, pesquisadora da Embrapa. Na verdade, a pergunta seria para o Daniel mesmo, eu não tive tempo de fazê-la. O Luciano também, acho que tem como participar e se quiser pode também contribuir com a resposta. No sentido, né, do questionamento, aliás, prazer em conhecer pessoalmente, Daniel, que já tive a oportunidade de falar com você por e-mail, telefone, né? Parabéns pela sua apresentação. Aliás, por toda a mesa, né? Todos os palestrantes muito
excelentes, muito boas as palestras. Com relação justamente ao questionamento, né, da valoração, da mercantilização, e pensando no que já se tem aí acontecendo, né, que são as políticas públicas e programas, projetos de compensação, né, pelos serviços ambientais, compensação econômica, aí como exemplo o pagamento por serviços ambientais, e a gente tem visto que o cálculo, né, do valor a ser compensado tem sido muito em relação ao custo de oportunidade. Então, a gente não tem dúvida dos benefícios, das vantagens, da valoração ecossistêmica. Eu acho importante você falar um pouquinho, né, das vantagens e desvantagens de se usar a valoração ecossistêmica nesses programas, né, da forma como a gente tem hoje. Então, como é que avanços e que implicações a valoração teria nesses programas e políticas públicas. E uma outra pergunta para o professor Carlos Sarto. Qual a sua visão, né, quais os métodos e caminhos para a gente sensibilizar a sociedade, no nosso caso, né, da Embrapa, os produtores rurais, em relação às práticas conservacionistas, né, a importância e continuidade disso, porque o que a gente percebe é que a gente aprova os projetos, né, tenta levar para as populações e trabalhar os conceitos, né, com eles, mas quando acaba o programa ou o projeto, as ações realmente não têm continuidade. Então, qual o caminho, que não o econômico, né, outras alternativas, e o que tem dado certo, efetivamente, para a sensibilização da continuidade das ações? Muito obrigada. Oi, tudo bem? Satisfação minha também poder conhecê-la. É o seguinte, você tem razão quando você diz, olha, a maior parte dos programas de PSE, o Luciano gosta de falar serviços ambientais, eu gosto de falar serviços ecossistêmicos, mas como ele bem explicou na fala dele, existe uma sutil diferença entre essas duas tecnologias, mas aqui a gente está falando de forma indistinta. Tá? Bom, a maior parte, se não a maior, 100% dos programas utilizam o custo de oportunidade. Né? Eu vou só falar, já que você disse, lá em Minas Gerais nós temos o Bolsa Verde, que é um dos, não é o primeiro, mas um dos primeiros programas estaduais de pagamento de serviços ecossistêmicos no Brasil, e a remuneração é R$200. Tá? E depois, se a gente fizer uma análise preliminar dos dados, né, de distribuição dos recursos desse programa, a gente vai perceber que a maior parte das propostas se concentra no norte de Minas, né, enquanto que pouquíssimas se concentram no Triângulo Mineiro. Né? Por que isso? Porque esse valor de R$200, ele é inferior ao custo de oportunidade da terra numa região mais desenvolvida como o Triângulo Mineiro, e numa região mais pobre, como o norte de Minas, né, ele já cobre o custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade, teoricamente falando, seria o nível mínimo de constrangimento para se participar do programa, porque a literatura recomenda que o PSE tem que ser uma transação voluntária. Né? Bom, agora, claro que se a gente for usar um processo de valoração nos moldes aqui, como a gente disse, idealmente, né, o molde utilizando os padrões adequados, ideais, né, essa valoração iria indicar um valor muito mais alto, né, para ser remunerado os serviços ecossistêmicos. Por quê? Porque, por causa da impossibilidade de se isolar um único serviço, na verdade a gente tem a prestação de um bundle, de um conjunto de serviços ecossistêmicos, né? E a vantagem seria realçar, valorizar o valor desse serviço ecossistêmico. Agora, a desvantagem que eu vejo é uma desvantagem política no sentido de que não haveria como, né, se basear, politicamente falando, fazer os pagamentos com base nesses valores mais altos, exatamente por causa da principal crítica
aos mecanismos que é a falta de sustentabilidade financeira, né? E há esse trade-off aí, há esse conflito. Mas outra coisa que eu imagino também é que quando você faz essa valoração subsidiado numa avaliação ecossistêmica, talvez você possa ver também as contribuições dos próprios serviços ecossistêmicos para a produção agrícola do cara, correto? E isso pode servir como um desconto para a remuneração que ele deve receber na compensação, correto? Então, assim, acho que a vantagem seria elucidar mais, né, esses meandros ecológicos aí e valorizar, realçar mais esses valores de serviço ecossistêmico. Tá? Não sei se o Luciano quer falar algo a respeito. Bom, primeiro, só uma questão mais antes. Devemos ou não valorar a natureza, né? Essa pergunta, essa angústia que todo mundo tem. Eu sempre coloco uma questão. O que nós vamos valorar? Né? Nós vamos valorar o recurso natural? Isso é muito polêmico. Aí eu já acho que não é aceitável. Porque dentro do conceito de economia, que eu acho que fica bem tranquilo para o entendimento, acho que da maioria da plateia, que tem uma formação mais em ecologia, nós temos a questão do valor de troca e valor de uso. Então, um bem vivo, biodiversidade, por exemplo, ela não tem só o valor de troca, ela tem o valor de uso. Então, como ela tem valor de uso, além de troca, é difícil você estabelecer o valor de troca, porque você nunca vai conseguir ler o valor de uso. Então, por isso que eu, na minha maneira de pensar, eu acho preferível valorar o recurso natural. Isso não quer dizer que a gente não possa valorar os serviços, né? É um outro conceito. Valorar os serviços, eu acho que é interessante. Alguém soprou na plateia, na palestra do site, que o caminho é a consciência. Tá. Mas a consciência é uma das condicionantes do que a gente chama das etapas de transição externas à propriedade. Você tem os elementos internos da propriedade e os externos. A expansão da consciência pública é uma das coisas importantes. Agora, não basta só ter consciência, tem que ter mecanismos. Porque só com consciência a gente não vai melhorar a condição. Então eu vou dar um exemplo que eu queria ter dado aqui, que não deu tempo, eu sei que já aproveitar o tempo extra, que aí vai um pouco dentro da sua pergunta, a questão do custo de oportunidade. Veja só, uma coisa é valorar o recurso, quanto que vale o carbono, e aí eu dou preço para o carbono e faço a transação. Isso é precificar a natureza. Por quê? Porque eu estou valorizando um elemento, o carbono, mas eu estou dando um preço nele, lá no mercado financeiro, que esse preço está dissociado do custo do chão. Então, quando a gente vê o que se pretende se remunerar com o MDR, está muito aquém do próprio custo de oportunidade. Por isso que esse mercado é fictício. Eu tenho até um artigo que eu chamo os mercados fictícios, como é que é? Não lembro agora o título, mas para além do mercado fictício de carbono. Né? Alguma coisa assim, economia do meio ambiente para além do fictício mercado de carbono. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem prático, que consciência não basta, que a gente precisa de mecanismos. Né? Consciência é um dos pontos. Um produtor, vocês já vão lembrar, porque eu estou cansado de ver desse exemplo, mas o público aqui, a maioria não lembra piano, vai me entender. Um produtor na Amazônia, ele vai cultivar com 1 hectare com corte e queijo. Ele vai gastar 120 diárias de trabalho do plantio até a colheita, por hectare e safra. Tá? Para fazer corte e queima, arroz, feijão, milho e mandioca. Para ele tirar o fogo do sistema e produzir esses mesmos produtos, ele vai gastar 150 diárias de trabalho, contra 120 com fogo. Então, o fogo poupa 30 diárias de trabalho. Vai ter que trabalhar 30 dias a mais para ter um produto. Só que esse produto, com ou sem fogo, no caso a farinha de mandioca, que é o que eles vão transacionar, porque o arroz, o feijão e o milho eles vão consumir, consumo direto ou indireto, milho para alimentação animal, esse bem, que é a farinha de mandioca, com ou sem fogo, ele vai receber o mesmo preço para o mercado consumidor. Então, só vai valer a pena ele trabalhar 30 diárias a mais se a quantidade por hectare que ele tirar de mandioca tiver uma agregação de valor de no mínimo 30 diárias. Para valer a pena economicamente, isso pensando numa análise bem curta de uma safra. Claro que se ele tirar o fogo, ele vai ter mais longevidade, lá para frente, o sistema dele e tal. E aí eu não estou nem considerando a perda de produção que ele vai ter na primeira safra, porque com o corte, com a roça sem queima, ele vai ter uma produção inferior no primeiro ano, porque a mineralização da matéria orgânica é mais lenta, sem fogo. Então
Ele tem essa perda, essa renda mitigada, ele também deveria entrar no custo de oportunidade. Então, um pouco acho que o que o Daniel quis colocar é assim, nesse caso, o custo do processo de transição, se eliminar o fogo, que seria uma primeira meta de uma transição, né, e que é de 30 diárias de trabalho. Então, isso é um valor de referência para a gente começar a dar valor pelo custo de oportunidade do serviço ambiental. Esse é o preço de referência. Se o mercado consumidor começa a absorver um pouco mais, você já deduz de 30, se ele agrega 10 diárias, então você já pode ter um valor de referência de 20 diárias. Tá? Se o governo chega e dá um valor adicional, por exemplo, no mercado institucional, no programa de aquisição de elementos, que seria um pagamento de serviços ambientais indiretos, de 10 diárias, então o valor de referência já cai para 10. Então esse 10 pode ficar sob a responsabilidade dele, que também ele também tem que ter uma parcela que ele vai ter que tirar do bolso de responsabilidade como produtor. Então parte foi abatida pela sociedade por um preço adicional, que é uma verba pública, parte pelo mercado consumidor, ótimo, é desejável que o mercado institucional seja um pulo para ele ir para o mercado consumidor, né? E outra parte pode ir do bolso dele. Se agregar mais do que 30 diárias o produto sem fogo um dia, que bom, pelo mercado consumidor ele pagou a inovação dele. Ele como inovador, que é o primeiro a ter o produto sem fogo, ele vai sair na frente, o inovador sempre sai na frente. Então, esse é o caminho, essa é a diferença, entendeu? Assim, a consciência, ele tem a consciência que ele quer tirar o fogo, o problema é que ele não consegue tirar o fogo. Então não basta a consciência, ele tem que ter instrumento econômico. Essa é uma leitura econômica dele. Muito se coloca, assim, quando eu vejo alguns artigos, isso para mim foi muito válido passar um ano no departamento de antropologia da Indiana University, que é uma antropologia, apesar de estar na academia americana com um viés mais europeu, não tão funcionalista, de você olhar, fazer alguns mitos que isso é um valor cultural dele queimar. Valor cultural nada, isso é uma leitura econômica dele, que não, lógico que tem uma questão cultural embutida nisso, mas é uma leitura econômica. Você está economizando trabalho. Está pondo fogo, ele está economizando trabalho. Então, isso vai custar, e é muito interessante quando a gente faz essa valoração por diária de trabalho, porque aí nós estamos falando da linguagem do produtor. E aí a gente está em um plano aqui, que eu chamo de plano econômico, em que eu dei o valor. Então, para tirar o fogo na primeira meta, são 30 diárias, é o valor de referência. Isso não quer dizer que o governo precisa pagar 30 diárias. 30 diárias vezes 30, que é o preço diário mais ou menos por aí, vai dar R$900 por hectare e safra. Ele planta 2 hectares, vai dar um valor de R$1.800, isso é um valor de referência. Só que nós ainda estamos numa esfera estritamente econômica, nesse cálculo. Então, como que a gente entra com a questão ecológica? Então, a gente levanta indicadores com e sem fogo, e começa, é isso que eu estou socializando para a plateia, a gente está concebendo, sob a minha liderança, um projeto que vai grudar no Agripar e no Ecologação, que é o projeto de transição produtiva e serviços ambientais, que é uma abordagem de produção de serviços ambientais dentro dos sistemas produtivos, enquanto a agropecuária e o Ecovaloração é uma abordagem em áreas de conservação. Então, isso vão ser projetos complementares. Né? Então, assim, a gente tendo esse viés, a gente tem uma leitura de quanto custa, e depois a gente, levantando os indicadores que a gente se propõe a fazer, Raquel, você sabe que está no projeto, a gente vai ter, assim, custa tanto, só que ao longo dos anos, a tirada do corte e queima, a introdução do sistema agroflorestal, por exemplo, vai elevar tanto de carbono, vai elevar tanto de índices de biodiversidade, melhoria de qualidade e quantidade de água, de índices de qualidade de solo. Todos esses indicadores eles vão se elevando. Então, essa melhoria ecológica dos sistemas produtivos justifica a precificação lá em cima, que por enquanto a valoração de diárias ela ainda é estritamente econômica, ainda que venha um processo de conscientização embutido nele. Tá? Então, nesse plano ecológico econômico, é a base para depois, com a competência do Daniel, entrar com novos elementos para trabalhar funções matemáticas que cruzem economia e ecologia para fazer modelagem, que pode ser um elemento. Outros elementos virão para subsidiar o trabalho mais econométrico. Mas eu acho que, acho que eu fui claro, né? Você fazer o plano, valorar e a partir daí justificar com indicadores. Enquanto outra corrente fica tentando dar preço para o recurso natural, procurar compradores e vendedores, isso é repetido na natureza, e aí fica numa relação que cai na relação de poder, cai na relação econômica, cai na relação de poder. Vou aproveitar o gancho aqui do Luciano, né, quando ele fala
tem a questão de dentro da propriedade ou para fora da propriedade, e essa discussão dos indicadores, é importante lembrar que tem uma questão importante ligando esses temas, né, e que diz respeito à sua pergunta. Tem uma máxima dos ambientalistas, né, que diz assim, ó, a gente precisa, né, pensar globalmente e agir localmente, né? No caso dos produtores rurais, né, a visão que eles têm predominantemente é o foco no local. Eles enxergam a sua propriedade, as suas práticas, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essa articulação e migração de escalas de análise. Isso, do ponto de vista da educação ambiental, a gente tem pautado como um aspecto crucial para chegar na tal da consciência. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, toda a discussão, né, do Ministério do Meio Ambiente e das Nações Unidas em torno dos programas, né, e políticas de controle e combate à desertificação, por exemplo, né, tem uma discussão de escala. A prática, né, direta do produtor na sua propriedade está numa escala, e os processos de desertificação são processos macro que estão em outra escala. Aí ele não consegue enxergar a relação entre o que ele faz e esses processos macro. Assim como, né, do ponto de vista, né, dos serviços, né, ambientais, então, né, há uma questão importante que é a matriz da paisagem, como é que isso é tratado na escala de paisagem. A gente fez um trabalho, né, de doutorado em torno da cabruca, do cacau sombreado, né, e você pode discutir a questão do cacau sombreado na propriedade, com, né, as espécies que ele vai selecionar para fazer corte seletivo e quais as que ele vai preservar e tudo mais, mas a gente também precisa fazer o quê? A discussão de como é que aquele conjunto de propriedades se insere no corredor da Mata Atlântica, né, que muda o contexto de análise e muda, inclusive, a qualidade dos serviços ambientais, né, que aquela prática ou programa vai desencadear. Então, isso é um ponto fundamental, e aí a gente precisa pensar nas estratégias adequadas para permitir desenvolver, do ponto de vista da capacidade cognitiva das pessoas, fazer essa articulação de escalas. Por exemplo, a gente fez, quando trabalhou com os produtores rurais ali em Planaltina, né, a gente construiu uma maquete da bacia hidrográfica, né, numa oficina de fim de semana, na chácara de um dos produtores e tudo mais. Na hora que a gente conseguiu fazer a maquete, eles começaram a colocar assim, minha casa fica aqui. O fulano que enche de agrotóxico na plantação de milho, ele fica aqui. O outro que cria porco, né, fica aqui. Então a contaminação lá, né, do esterco do porco lá desce tudo por aqui. Então fulano estão sendo afetados. Então começa a ter uma outra percepção, né, do problema. Então isso é um aspecto importante. A outra que eu gostaria de me reportar quando o Luciano fala assim, não basta né, ter consciência, tem que criar os meios. Acho que ele está correto nesse ponto. A gente precisa desenvolver do ponto, e aí é importante, a Política Nacional de Ciência e Tecnologia, de Educação Ambiental fala exatamente disso, a articulação com a ciência e tecnologia. Né? Então a gente precisa desenvolver mecanismos. Eu não me esqueço de uma vez que eu tive no meio de uma plantação de fumo, que eu não conhecia, né? Fui conhecer e tudo, conversei com uma moça de 14 anos, que era filha do produtor, né? E ela foi explicando como é que eles plantavam fumo, colhiam fumo, secavam fumo, etc. E tal. Quando eu perguntei para ela, bom, e o veneno? Né? Você aplica lá na plantação também? Ela falou, não, meu pai não deixa. Ele sempre vai sozinho, ele proíbe a gente de fazer. Aí eu falei, e ele passa mal?
né? Ele fica bem, não sente nada. Ela falou assim, não, ele sempre passa mal. Né? Ele sabe que faz mal, ele passa mal, né? E por amor às filhas, ele proíbe as filhas de fazer isso. Ele assume o ônus integral, né, por isso. Mas o problema é que ele não enxerga o quê? Alternativas tecnológicas para fazer isso. Então a gente precisa desenvolver outros mecanismos. No exemplo que eu mostrei da caturrita, a gente achou uma coisa interessante. O que os produtores faziam para combater as caturritas? Que vinham atacar o milharal. E ainda deixava eles com raiva porque a caturrita, em vez de comer a espiga do milho inteiro, só comia metade para cima. Né? Eles pegavam e faziam duas coisas. Ou eles pegavam e matavam o gavião, que era o predador deles. Viam o gavião passando no ar, eles davam um tiro e matavam o gavião. Para quê? Eles pegavam o gavião do chão, caído, botavam em cima de um puleiro para fazer de espantalho no meio da plantação do milho. Obviamente não funcionava, né? Porque depois de dias com aquele gavião morto, se decompondo, cheirando mal e imóvel, as caturritas olhavam para ele. Né? E a outra coisa que eles faziam era jogar isca com veneno, etc., que matava as caturritas e matava outros bichos. Até que um cara da Embrapa lá, né, do clima temperado, teve uma sacação muito genial. Né? Vamos fazer o quê? Um mobile, né, era tipo uma pipa, com o gavião em asa aberta, pendurado no alto, né, e ele tremulava com vento. Para a caturrita que posava ali embaixo para comer o milho, ela via o quê? A sombra do gavião com a asa aberta. Então, por trás de uma coisa simples como essa, tinha o quê? Muito conhecimento o quê? Científico de comportamento animal, né? Porque o gavião ataca do alto, ele ataca de asas abertas, né? Ele se move, né? Então, tem a relação com o vento, tem uma série de conhecimentos por trás disso. Ele transformou isso numa tecnologia simples e incorporou num produto que podia ser utilizado. Então, a gente consegue, dessa forma, avançar, mas a gente precisa fazer esse diálogo com a ciência e tecnologia. Agora, tem um outro detalhe importante, que esse conhecimento, às vezes, falta no produtor e falta nos órgãos governamentais também. A gente teve uma discussão com o Ministério da Agricultura, que a gente foi, né, ver a base de dados, né, que a gente trabalha com banco de dados de geoprocessamento, do sistema de certificação fitossanitária e o SISBOR, né, de rastreamento bovino. O que a gente descobriu que eles fazem? Eu não sou da área de agricultura, então para mim tudo era novidade e eu fiquei espantado. Que tinha fiscais que iam nas propriedades, né, viam qual era o tipo de cultivo, qual era a área plantada, quanto, né, de agrotóxico era aplicado por hectare, e tudo, fazia um relatório, né, e enviava para o escritório regional em cada estado. O que o escritório fazia? Somava aquilo todo e mandava aqui para Brasília total por estado. A gente falou, isso é um absurdo total. Por quê? A gente tem a localização cartográfica da propriedade, tem dados precisos. Se a gente monta um banco de dados georreferenciado, a gente consegue o quê? O próprio Ministério, ele consegue o quê? Ver, por exemplo, quais são as regiões que você tem aplicação de agrotóxicos em excesso. E eles conseguem evitar, por exemplo, que frutas, né, sejam barradas no momento da exportação porque passou do limiar de tolerância. Né? Então, eles mesmos fazem as besteiras contra eles. Agora, se a gente tem uma base integrada, o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas, por exemplo, pode cruzar essas informações e a gente vê, por exemplo, um mapa do quê? Das bacias hidrográficas que têm maior teor de contaminantes, né, de pesticidas, quais são os riscos para captação de água, né, abastecimento de áreas urbanas. Então, a gente pode trabalhar de forma integrada em vários setores do governo. Mas os técnicos do governo também têm dificuldade de fazer essa o quê? Articulação entre
escalas. Então, a gente precisa abrir o trabalho nas duas frentes. Significa, quando você usa a expressão sensibilizar, né, os produtores, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que, no geral, né, as pessoas estão sensibilizadas à causa ecológica. O problema é que elas não sabem como é que faz as coisas, né? O know-how no miúdo, eles não têm como fazer, então fica só no nível da tal da consciência e não consegue operacionalizar. E acha difícil, vai pelo caminho mais fácil e mais rentável do ponto de vista do seu bolso. Certo? E aí eu acho que essa é uma batalha que a gente tem que vestir na área de educação ambiental. A gente encerra com as 3 perguntas, um bloco aqui. Senhora. Saito e Luciano, vocês falaram 2 exemplos que eu gostei muito. Um é da hidrovia, esse trabalho que foi feito na hidrovia, porque eu passei 10 anos pesquisando a vegetação no Rio Paraguai, né? Mestrado e doutorado ali, e medindo árvores, fatores ecológicos, e as chapas da hidrovia sempre passavam pelas curvas do rio e derrubavam as árvores. E eu nunca consegui conciliar academia com algo a mais que pudesse dialogar nessa questão, a não ser a explicação de que se derruba as árvores, e até hoje ninguém se sensibilizou com isso. Então, pensar em processos maiores, que a gente pode também fazer pesquisa científica, foi interessante para esse momento, porque nós continuamos por ali, no Rio Paraguai, vamos continuar pesquisas ali. E a outra, em relação à rede. No processo de zoneamento ecológico, econômico e social do Estado de Mato Grosso, nós participamos do processo e foi mais ou menos igual ao Código Florestal. Participamos e no final o governo aprovou, a Assembleia aprovou, só que nós entramos, a academia, com o movimento social, com um processo contrário. E até agora nós estamos alegres porque nós estamos ganhando. Nós ganhamos na justiça, que não se levou em consideração todo o parecer da academia, junto com os movimentos, sobre o zoneamento. E nesse processo, nós ficamos sabendo do RED, porque os movimentos sociais, as ONGs, elas estão dialogando mais sobre isso. Umas a favor, totalmente a favor, e outras contrárias. Aí a minha pergunta é Luciano, né? Luciano, em relação ao RED, eu fico pensando nas populações tradicionais que nós temos em Mato Grosso, né? Muitas delas, o valor em dinheiro, em capital, não interessa em nada, né? Ainda assim, tem um monte de gente entrando nessas comunidades, falando que agora elas vão receber uma contrapartida por causa do RED. Então, eu queria que falasse um pouco mais sobre isso. A minha é com o japonês. Muito simples. É que eu também sou ambientalista, sou apaixonada. Eu quero saber o seguinte: se esses mexilhões, que a gente conhece mexilhões do mar, né? Eu morava lá em Salvador. Então, esses mexilhões naturalmente são de água doce, deve ter uma outra característica, tanto é que eles são doirados. E eu quero saber se eles sofreram alguma modificação genética, que eles sugavam, pelo que eu entendi, as hastes dessas plantas aquáticas, que eram uma espécie de um mangue, não é isso? E os novos mexilhões que surgiram, eles tiveram alguma modificação genética? Deu tempo vocês observarem isso ou não? Mais uma pergunta aqui, a do Iriel é a última para a gente encerrar o bloco. A Silvia não quer fazer? Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, pegando o gancho da colega aí dessa necessidade de pensar processos maiores, eu acho que ainda não está, pelo menos para mim, não ficou muito claro a importância e a centralidade que vocês consideram da qualificação das políticas públicas. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, porque a gente tem, o Saito deu um exemplo da judicialização do uso pelo Ministério Público de conhecimento científico para barrar processos, muitas vezes promovidos pelo Estado do ponto de vista do desenvolvimento de uma região. Só que ninguém até agora, e isso os órgãos ambientais padecem estruturalmente, de busca por solução. O conhecimento não é usado para
desenhar cenários, if then, se você fizer isso, mitiga assim, qualifica assim, para poder aprovar um empreendimento. E essa é a briga do IBAMA, que a gente historicamente tem, é usado numa forma maniqueísta de não pode, então não faz nada. Ocorre que vai acontecer racionamento de energia elétrica, vem um ator lá dos Estados Unidos que consome o que 8 brasileiros consomem energia elétrica, vem aqui, canta de galo, volta para lá e continua no Vale do Silício usando uma quantidade extraordinária de energia ambiental e vem aqui fazer discurso ideológico. A gente não tem solução para isso. Então, acho que a questão de trabalhar a qualificação das políticas públicas à luz de um marco legal e um marco do conhecimento incorporado é uma coisa que me incita a perguntar para vocês como é que vocês estão trabalhando. A segunda coisa é ainda, em relação à educação ambiental, a gente vê dia após dia, através das técnicas avançadas de genômica, né, sequenciamento de genoma, novos medicamentos sendo lançados aí por multinacionais, cujo gene está num sapinho que é da Amazônia, cujo a goma utilizada pela Natura vem de uma comunidade tradicional do Piauí, então, a gente tem um processo crescente de informação pelas comunidades tradicionais, mas ninguém está conseguindo, o Estado não promove um reposicionamento estratégico daquele negócio para preservar. Então, tem uma apropriação indébita. Vira patente, vira isso, vira aquilo, a briga se judicializa a nível internacional no OMC. Então, qual é a proposta? A educação ambiental vem em que sentido? Porque dá visibilidade para conhecimento tradicional sem ter um amparo do ponto de vista do reposicionamento estratégico de negócio, aí sim a utilização sem freio, né, e apropriação livre de um conhecimento que foi muito importante. Aí acontece o que está acontecendo no Mato Grosso. Comunidades tradicionais, às vezes indígenas, alugando para soja, outros fazendo mineração. Sim, é um descompasso absolutamente, uma desestruturação do modelo de negócio, do modelo de comunidade deles, porque não funciona como nós. Então, a segunda pergunta. E a terceira é mais um convite mesmo. Vários dos que falaram aqui, inclusive vários que não falaram, nós somos membros da Comissão do Zoneamento Ecológico e Econômico que está acontecendo no DF, e aí vem um convite, uma provocação, principalmente a quem está em Brasília, mas não só, porque nos interessa. Nós acabamos a parte do diagnóstico, teve audiência pública, teve reunião com os conselhos, inclusive nessa sala, no caso, o Conselho de Recursos Hídricos, com os comitês de bacia, mas teve audiência pública também na Câmara, e a gente está numa fase de prognóstico, em que a gente está com algumas inovações em relação aos zoneamentos ecológicos do resto do Brasil. Uma das questões que vem mais clara é conseguir compreender qual é a capacidade de suporte do território do DF face a uma expansão imobiliária brutal que a gente tem versus dinamizações econômicas para os ativos ambientais, de forma que você consiga colocar na agenda política do governo e econômica da base produtiva uma alternativa de fôlego para que em 20 anos a gente tenha um DF que não seja uma grande conurbação. Então, é um convite, eu consultei alguns membros da comissão, né, a Alba, o Pedro, Eliel, é um convite porque a gente precisa de um suporte no sentido do reposicionamento do ativo ambiental, pensando na valoração e numa base econômica, no sentido de fazer face à zonificação. É isso que vai modelar a capacidade de suporte, a capacidade de dinamização econômica, os polos econômicos DF-RID, para a gente conseguir pensar numa zona, subzona com as suas diretrizes. Então, ao final, a gente podia, se não hoje, outro dia, convidar vocês para essa discussão, vai nos ajudar por demais. Boa tarde, professor Saido, boa tarde, desculpa, Luciano, Daniel, não é isso? Eliel, do Instituto Brasília Ambiental. Como vai, professor? Professor, vários filósofos colocam que a educação tem que ser uma ação libertadora. O DF tem pulverização por aviões, principalmente na bacia do Rio Preto. E essa pulverização atinge o alvo, que é a cultura dos ricos, lá, das áreas maiores, mas também atinge as propriedades menores, inclusive inviabilizando
culturas dessas pessoas, além de atingir as matas ripárias. E aí vai uma pergunta que surgiu agora e talvez alguém possa responder, se esse lançamento de agrotóxico em quantidades que o vento carrega, às vezes, para outros lugares e não necessariamente para as culturas, mata os decompositores de matéria orgânica dentro dessas áreas. Eu não fiz essa pergunta antes, mas surgiu agora. Mas é o seguinte, o custo de oportunidade, senhores, de se fazer uma pulverização agrícola para atender a questão econômica de um proprietário de milho em grande escala, ou de soja em grande escala, ou sei lá, de trigo, qualquer dessas culturas, e supera, e eu não sei se já foi calculado, a devastação que isso pode fazer na natureza próxima dessas áreas de cultura. A outra questão que eu queria levantar aqui... Não pulverizar. Sim, se ele não pulverizar, ele pode ter uma perda grande na cultura, não é isso? Agora é o seguinte, a pulverização no DF é possível se um órgão da área de agricultura e o órgão ambiental do DF autorizar. Eu nunca consegui descobrir, e apesar que eu já fiz essa pergunta em vários simpósios, quem está autorizando no DF a pulverização por aviação agrícola. Se é a agricultura do DF, se é a Embrapa, ou se é um órgão ambiental federal, ou se é o órgão ambiental do Distrito Federal. Eu não consegui descobrir. Bom, então já foi dito no encontro da Embrapa que o mapa não autoriza isso no Distrito Federal. Foi dito para a gente. Então, existe uma cláusula na lei que regula isso, que tem que ser autorizado. A gente sabe que não é. E outra, os campos de aviação são no entorno do DF, faz a pulverização aqui dentro e volta. Mas a questão é essa, a questão de educação e a questão de custo de oportunidade. Vai encerrar o livro, né? Bom, eu vou comentar rapidamente a última fala dele. É o seguinte, eu imagino que você quis dizer se há estudos que medem as externalidades negativas provocadas, né, pela pulverização de avião. Né? Eu não tenho conhecimento, mas muito provavelmente, né, se nós formos fazer um estudo custo-benefício, né, qual que é o benefício de se fazer a pulverização, seria o aumento da produtividade agrícola, da lavoura, versus o custo, seriam as externalidades negativas, inclusive do ponto de vista ambiental. Muito provavelmente, se nós formos incluir todos esses prejuízos ao serviço ecossistema lá dos custos, né, essa relação ela seria maior do que 1. Né? Os custos, a relação custo-benefício, os custos seriam maiores que os benefícios. Agora, com relação à autorização, de fato, eu não sei dizer o que acontece. Bom, é isso que eu queria comentar. Bom, vamos lá. São várias questões. Ao certo, não é a Embrapa que autoriza, porque a Embrapa não tem essa competência para autorizar. A Embrapa não tem pesquisa, não tem essa competência para autorizar. O que eu também não entendo muito desse assunto, mas a pulverização tem algumas regras. Tem que ter uma área de segurança em que, mesmo dentro da sua propriedade, você não pode, para evitar a chamada deriva do produto químico para a propriedade vizinha, muitas vezes as pessoas não respeitam. E aí cabe uma... Deveria, né? E o mecanismo existe, o problema é que muitas vezes não funciona, isso o proprietário atingido tem que fazer uma denúncia no órgão ambiental, isso para que uma fiscalização seja feita, e isso, esse tipo de tecnologia ele deixa marcas, você tem como provar mesmo após o uso
dessa técnica. Eu tenho algumas fotos, inclusive, sobre isso, de propriedades que foram atingidas pelo vizinho, em função não só de deriva, mas como erro mesmo do piloto de fechar a torneira atrasado e entrar na propriedade vizinha com tudo demonstrando o Roundup, queimar tudo, né, porque era uma área transgênica e vizinha de uma não transgênica, isso deu um problema danado. Mas o mapa ele traz as diretrizes, mas se eu não me engano quem tem que autorizar é o órgão ambiental, não é isso? A Delegacia Federal? Existe um decreto do DF, que estabelece as regras no DF. Eu não tenho, não é uma área que eu atuo, não conheço a fundo, mas enfim, existe uma regra e que se está pegando na propriedade vizinha, essa regra não está sendo cumprida e isso deixa marcas, é possível se fazer uma denúncia baseada em provas. Porque às vezes a gente faz a denúncia e não tem provas, isso aí deixa provas cabais, né? Bom, vamos lá. Sobre a colega da Unemat, né? Eu achei interessante a tua pergunta, ela é simples, mas a resposta ela é bem complexa, né? Devemos ou não pensar no RED para populações tradicionais? Eu quero deixar bem claro que eu acho muito importante o tipo de valorização do trabalho, inclusive monetário, ou por serviços, ou por políticas, para as populações tradicionais. Isso aí ele não se questiona. O que eu questiono é a forma como isso é feito. Né? Eu acho que não é pelo RED. Né? Porque o RED ela é uma relação desigual de poder. Ela é um mecanismo de mercado em que você pega uma população que tem, às vezes não precisa nem ser só populações tradicionais, povos indígenas, mesmo no caso da agricultura familiar isso ocorre. A agricultura familiar é muito plural, né? Tem produtores capitalizados, tem outros capitalizados. Então esse público descapitalizado da agricultura familiar e mais populações tradicionais e povos indígenas, a renda monetária, porque nós temos que aferir renda no campo, a renda ela é a soma da renda monetária, mas a renda é consumo. A renda monetária ela é tão baixa, em muitas situações, que qualquer aporte de recurso é atrativo. Então, nesse ponto, a gente tem que compreender a vontade, muitas vezes, da população de receber aquele recurso. O problema é que ela não tem total consciência do que está envolvido, do que está vindo por trás dessa remuneração, que é uma relação de poder, que muitas vezes restringe o acesso dessa própria população a esse recurso e que lhe tira a sua legitimidade como um agente. Né? Uma coisa é o ser social, é o agente, aquele que provoca e promove mudanças. Né? Ele tendo restrição ao acesso ao uso dos recursos, eu recomendo essa leitura aqui, quem ganha e quem perde com o RED e pagamento de serviços ambientais. Eu pararia aqui no RED, quem ganha e quem perde com o RED. Eu pararia. Porque eu acho que pagamento aqui pressupõe que o pagamento viria só pelo RED. O pagamento se pode fazer de várias maneiras. Mas uma população que tem muito pouca renda, isso se torna atrativo. Mas a gente não está vendo os efeitos perversos que tem por trás. Né? O que eu acho que está na hora é da gente ter consciência de que nós somos um país, que nós temos um nível de desenvolvimento médio e que nós temos condições, temos um Estado forte, é um mito que o Brasil é fraco, temos um Estado forte se a gente se comparar com a América Latina, que a gente não precisa desses fundos internacionais de ajuda para resolver nosso problema ambiental. Então a gente tem condição de fazer um pagamento, uma valorização para a população tradicionais por meio de políticas públicas, ao invés de fazer, substituir isso por mecanismos de mercado. Tá? Porque eu não sou contra os mecanismos de mercado, eu só não acho que a gente tem que colocar esse tipo de população nessa lógica. Eu acho que o mecanismo de mercado é uma coisa perfeitamente saudável, desde que seja aquelas pessoas que estão inserindo no mercado que saibam jogar com os riscos do mercado, né? Que são os grandes empreendedores. Esses são guarnecidos de vários subterfúgios, né? Que podem lhe garantir um mínimo de segurança e evitar os riscos inerentes a esse tipo de transação. O que é importante é a gente ter o pagamento de serviço ambiental como uma força produtiva, como um incentivo econômico para a mudança de padrões de produção, seja ele agropecuário, industrial, seja qual for. E o que se está discutindo nessa forma de RED é transformar o pagamento em renda. É renda pela floresta em pé e é o produtor pequeno se transformar em rentista da terra. Tinha um slide que eu tenho que mostrar que o valor bruto de produção agropecuária ele se eleva ao longo do tempo e o valor da terra também.
Tá? Então, quando a gente troca a produção pela remuneração do serviço ambiental, quando o foco não é um incentivo para a mudança, como, por exemplo, valorar as diárias de trabalho, pagar para tirar o fogo e, a partir disso, intensificar sistemas, diversificar sistemas, quando a lógica é outra, é parar de produzir e deixar a floresta em pé e receber por isso, você está entrando com a lógica de renda, e não como uma força para a mudança. Que a própria incentivo à mudança vai te gerar uma renda do produto que vai te dar autonomia, enquanto esse tipo de mecanismo te tira autonomia, te faz dependente do pagador e, muitas vezes, ao invés de valorizar o trabalho de populações tradicionais, destrói esses laços culturais, esses simbolismos que tem. Porque o uso da terra, a gente só aprende a manejar a terra desde criança, né? Nós que somos agrônomos não aprendemos nada, a gente sabe dar palpite. Quem sabe manejar é o filho do agricultor, e o agricultor eles que sabem, né? Eu sempre brinco que bom de ciência técnica é o técnico agrícola, não o agrônomo, né? Então, esse tipo de remuneração para a floresta em pé, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo num ambiente mais primitivo e com poucas mudanças, existe interferência humana. Então, eles têm também algumas passagens de um ambiente produtivo, agroextrativista, para outro ambiente, que eles vão ter que dispor mais de áreas de trabalho para aumentar a sustentabilidade, que eles se questionam se vale ou não a pena fazer. Isso eu já fiz dinâmicas com indígenas, que a gente levantou dados disso. Tá? E quando você tem uma remuneração para deixar a floresta em pé, você pode destruir esses passos que têm que ser dados para conferir sustentabilidade e, consequentemente, destruir questões culturais muito valiosas que não vão passar de geração para geração, e aí aquele que vem depois fica extremamente vulnerável na hora que o pagamento se cessar, porque ele perdeu os laços com a terra, né? E perdeu a fonte de renda dele, que era uma fonte não confiável, que é uma fonte que vem de um mecanismo de mercado. A hora que essa fonte seca, e que esse mecanismo não fosse funcionar, ele perdeu a autonomia dele com a terra. Então, se o valor bruto de produção agropecuária dele não se eleva em uma velocidade mais alta que a elevação do valor da terra, se você troca a produção pela remuneração da floresta em pé, você estagnou essa remuneração desse produtor ou desse usuário da terra, enquanto o valor da terra está subindo. A brincadeira do RED no futuro pode ser a perda da viabilidade econômica da terra. Né? Por mais que ela tenha outros valores além do econômico, cultural. Vai chegar uma hora que vai ser mais atrativo. Porque ainda mais parar a remuneração. Parou essa remuneração porque ela é um mecanismo temporário, não existe um mecanismo perene, a não ser que seja políticas. Mecanismos de mercado, você tem um risco, ele pode parar. Então, se ele não é perene, e se houve a troca de laços culturais com a natureza por deixar a floresta em pé, você está numa situação de crítica vulnerabilidade, sempre numa relação de poder com quem está te pagando. Tá? Isso aí cruza um pouco, viu, professor Francisco, a gente falou lá no corredor ontem, que eu tenho algumas críticas, quando o senhor colocou, não sabendo por que o Ministério do Meio Ambiente não veio, né, para a pauta das redes, porque eu acho que, assim, nós temos um bom exemplo no governo do Ceará, por exemplo. O que ocorre com o MMA, na minha visão, né, e aí acho que está a resposta para você, que, assim, o Ministério ele está muito pautado na agenda internacional. Antes era a camada de ozônio, depois passou para MDL, depois passou para a RED. Tá? E isso não é o caso dos governos estaduais e no caso distrital, porque isso é muito plural. Então, eu vou falar um pouco do nacional, depois eu vou falar do Ceará. O Ceará está dando um bom exemplo do Brasil, que deve ser bem, a gente deve estar bem atento a isso. Essas pessoas que estão lá dentro, eu falo com muito cuidado do terceiro setor, porque ONG é uma coisa muito diversa. Então, você mesmo colocou, tem ONGs que são a favor, tem ONGs contra. Porque tem ONGs e ONGs. Tem as ONGs mainstreams, que eu chamo de INGs. E dou nome aos bois, sem medo. WWF, Greenpeace, The Nature Conservancy. Esses são mecanismos, são agentes que estão aí trabalhando dentro dos mesmos mecanismos que tem o mercado. Tá? Muitas dessas pessoas ocuparam cadeira de comando no Ministério do Meio Ambiente. E essas organizações se pautam pelas discussões internacionais, porque é dali que vem o dinheiro de fomento para projetos. Porque, infelizmente, o Ministério do Meio Ambiente no Brasil ele não faz política, ele faz projetos.
Né? Isso aqui, eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu sou um pesquisador da Embrapa. Se tivesse um cargo na Embrapa, já seria um conflito institucional, não ia falar. Né? Mas como eu sou pesquisador, como pesquisador, a gente tem que ser livre para falar. Então, eles se apoderaram das cadeiras de tomada de decisão ali dentro, e não interessa para eles não percebem isso, mas não interessa fazer uma agenda de governo. A gente tem todos os ministérios fazendo uma agenda de governo, e a gente tem o Ministério do Meio Ambiente fazendo uma agenda extra-governo, uma agenda internacional. Então, isso que vocês estão fazendo, estão propondo, é uma agenda que vocês vão estar vendo o que é o patrimônio ambiental, que eu falei um pouco na minha palestra, e para ser a base para a gente determinar a escala de uso sustentável dos recursos. Isso não é uma pauta, infelizmente, dessas pessoas que não são, na verdade, gestores públicos. Estão ocupando cargos de gestores, mas que têm uma autonomia relativa para fazer esse tipo de intervenção em política. Esse é o primeiro ponto. Tem uma dissertação de mestrado aqui da UNB, da Ciência Política, da Marília de Souza Oliveira, que se chama Autonomias Relativas. Muito interessante, todo mundo tem que ler. Extremamente competente, ela, no mestrado, eu falei para ela que aquilo é quase um doutorado, uma pincelada ela faz uma tese, que ela trata as relações entre governo, sociedade e terceiro setor, mostrando que, entre outros pontos, que terceiro setor não é sociedade. Né? Eu falo com muito cuidado porque tem grandes iniciativas de ONGs muito importantes no Brasil, de ONGs que afloram os movimentos sociais, no campo principalmente, que têm trabalhos muito importantes, como a SPTA, a ASA, Centro Sabiá, IP no Rio Grande do Sul, várias outras. Né? Mas, então, o que ocorre? A gente tem uma formação hoje no Brasil em que o MMA não faz uma agenda de governo, faz uma agenda descolada do governo, e tem, a princípio, na hierarquia, no organograma, a princípio, o mesmo poder que os outros ministérios. Todos têm o mesmo poder, né? A gente sabe que não é bem assim, mas no organograma, pelo menos, tem. Só a Casa Civil e o Planejamento, formalmente, têm um poder superior aos outros. Né? Que um coordena o orçamento e o outro a gestão de governo, a Casa Civil. Só que a gente sabe que tem alguns ministérios que têm mais poderes que outros nesse organograma. E aí, todos os ministérios são setoriais. O MMA não é setorial, ele é transversal. Ele não consegue dar essa transversalidade porque ele não tem poder. Porque você vai fazer mestrado no Ministério dos Transportes, tem que prever o impacto ambiental. Ele não consegue ter legitimidade para mexer na pauta do Ministério dos Transportes. Ele não consegue ter legitimidade para mexer na pauta do Ministério da Agricultura. Ele não consegue legitimidade para mexer na pauta da Minas e Energia. Então, essa falta de legitimidade faz com que o governo do Ceará tome uma medida muito interessante, que foi um conflito no começo com o movimento ambientalista. Que é assim, eles extinguiram a Secretaria de Meio Ambiente e criaram o CONPAN, Conselho de Planejamento Ambiental. Né? Isso vai até ao encontro do que o nosso orientador, meu e do Daniel, sempre colocava que o país que quer fazer política ambiental não precisaria ter o Ministério do Meio Ambiente. É uma brincadeira dele, mas em parte eu concordo. Em parte. Por quê? Assim, o CONPAN no Ceará, ele tem um secretário executivo e tem todos os secretários de Estado com assento no CONPAN. E aí todas as políticas de Estado do governo do Ceará têm que passar pelo crivo do CONPAN. Então a discussão da variável ambiental dentro dos processos de desenvolvimento estão inseridos em todas as secretarias. Então, eu vou fazer uma política de transporte no Estado, tem que ser aprovado pelo CONPAN. E aí, quem vai executar o monitoramento dessas ações que vão estar dentro já da Secretaria Setorial é o secretário executivo do CONPAN. Mas isso é o sonho de consumo, isso é transversalidade. Isso é transversalidade. Isso é o sonho de consumo. Foi contra. Isso é o sonho de consumo que não se atingiu ainda. Tá, eu estou falando pra caramba, né? Não, legal. Tá, e aí então, professor Francisco, aí é que está, eu acho que um pouco a sua indignação, por que não está participando? Porque não faz agenda de governo, infelizmente. Está pautado, os gestores têm uma autonomia relativa pela sua origem institucional, e está pautando na agenda internacional e não na nacional, está pensando no desenvolvimento exógeno, não no desenvolvimento endógeno, porque ali está a fonte para financiar os seus projetos via terceiro setor ou via Ministério do Meio Ambiente, que também é um Ministério de Projetos e não de Políticas. Daí ele não gruda na agenda de Estado. Né?
Isso não quer dizer que é uma realidade de todos os estados que tem que ter meio ambiente. Eu acho que aí vai ser muito plural. Eu, por exemplo, tenho muitas... Tem elogios, por exemplo, a CETESB na questão industrial em São Paulo, que melhorou muito com a CETESB. São exemplos que a gente... Não dá tempo, a Fabiana já deu o cartão vermelho aqui, nem amarelo. O que é mais que foi? Acho que você colocou um pouco da apropriação indébita, que eu acho que é um pouco de quando a gente faz um mecanismo de hedge, dessa maneira como está, é uma apropriação indébita. É o mesmo caso da Natura. A população, ela tem a ideia, é uma biopirataria, né? Ah, mas ele está ganhando. Está ganhando porque não tem nada, então parte de uma base zero, o que eu ganho, qualquer coisa é válido. Né? E aí eu só vou devolver uma pergunta, depois saber se vocês têm aqui, se aqui no DF, eu moro aqui, não sei, olha, você tem ICMS ecológico, não tem ainda, né? Não tem, porque isso seria um mecanismo importante para grudar no ZR, tá? Acho que é isso. Desculpa a minha retórica aqui. Obrigado. Gente, a Fabiana pediu para encerrar aqui, pediu para dar o cartão vermelho para ele. Eu vou só, em 2 minutos, responder rapidinho, tá? Primeiro, a questão do mexilhão dourado, para deixar bem claro, me desculpa se eu não fui claro na informação que gerou mal entendido, né? O mexilhão dourado é uma espécie invasora, se eu não me engano, veio da Ásia, na água do lastro, dos navios, né? Ele, na verdade, ele está destruindo as macrófitas, né, por incrustação. Ele gruda, como gruda no casco do navio, e acaba com centenas grudado, a haste fica dura e acaba se quebrando. E quando ele se expande, que foi o estudo que a gente fez, né, da hidrovia, é porque as dragas, quando tira o sedimento do fundo, ela vai botar o sedimento que tirou em outro lugar, provavelmente ali pertinho, né, um pouquinho mais adiante, e aí ele vai levar as formas larvares do mexilhão para lá, e também o próprio mexilhão vai grudar nas dragas, nas máquinas, e isso vai sendo transportado. Então acaba expandindo o processo de invasão. Rapidamente, com relação à questão, né, da apropriação indébita do conhecimento, acho que depende muito do modelo como você trabalha. Né? A ideia do empoderamento, acho que nesse caso é fundamental, e um exemplo positivo, não sei que fim levou, mas o Ministério abriu um projeto chamado Projeto Campo, né, da vacina do sapo, em que a gente teve, inclusive, uma reunião aqui na UNB, né, em que os índios fizeram uma reivindicação para modelar o projeto junto com o Ministério, com a participação, né, do Butantan, do Adolfo Lutz, da Unicamp, da UNB, pedindo justamente para o quê? Desenvolver um projeto de prospecção, né, para gerar o conhecimento e a repartição justa, mas eles participavam da concepção do projeto. Então, acho que são modelos que a gente tem que investir. Por fim, a questão, né, dos cenários que não são muito adotados nos processos de licenciamento e nas políticas, nas esferas de governo. Né? Eu acho que falta um pouco também capacidade, qualificação técnica no corpo, né, técnico dos órgãos governamentais. A gente, por exemplo, quando ministra a disciplina de geoprocessamento, a gente tem investido muito nessa parte conceitual, né, do geoprocessamento, para que a gente possa enxergar que a gente faz cenários, gera potenciais, avalia riscos e tudo mais, para fazer a avaliação. Um exemplo, só para concluir, quando teve em 2003 a rodada, né, de licitação para venda de blocos de petróleo pela Agência Nacional, né, pela ANP, a gente estava concluindo uma dissertação de mestrado aqui na Ecologia, com o mapeamento da distribuição de baleia jubarte na costa leste do Brasil. Né? E a Cristiane, a gente tinha definido o projeto que seria dela de doutorado, ela já estava com a dissertação pronta, eu chamei ela e falei, olha, né, temos um problema, que é os blocos de petróleo em cima do banco de Abrolhos, o Ministério Público, as ONGs e as universidades da Bahia entraram com uma ação na justiça contra a ANP, e o que a gente pode fazer? Ajudar eles. A gente tem uma base de dados, só que a gente vai ter que fazer tudo o que você queria fazer no doutorado em 3 meses. Nós fizemos, pegamos os blocos de petróleo que iam para leilão, jogamos no mapa, aí projetamos cenário. Traçamos a partir dele o quê? As rotas de embarcação que passariam a existir. A gente cruzou com as baleias e tudo e gerou o quê? O mapa de riscos, que depois foi absorvido pelo próprio IBAMA como
para servir como uma carta de sensibilidade, né, para licenciamentos na zona costeira. Então, a gente tem que saber utilizar o instrumental científico e tecnológico que a gente dispõe. A gente precisa dialogar com os ministérios para contribuir na melhor formação, qualificação técnica desse corpo, que é a forma que a gente tem também de contribuir. Bom, a Fabiana, né, ela já está de pé, então eu vou passar o microfone para ela fazer o encerramento. Eu peço desculpas, meu papel aqui é contraditório, ao mesmo tempo eu quero adentrar ouvindo, né, essas mentes brilhantes falando, mas a gente tem que cortar porque a gente tem a sessão de painel agora. Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, as brilhantes exposições, muito obrigada mesmo pela contribuição. E eu passo a palavra para o coordenador do evento, Francisco Júnior, para fazer o encerramento. A gente está adiantando o encerramento por uma questão prática, porque vai haver o coffee break em seguida e depois o painel. Voltar todo mundo para dentro do auditório seria um atraso de vida, então a gente resolveu aproveitar que estão todos reunidos aqui para fazer o encerramento. Para fazer esse encerramento, eu queria pedir a Fabiana, a Lidiamar, o Tim, Maurício, a Adriana, que possam sentar aqui, e a todos que estão com a camisa preta do evento também ficarem em pé, por favor. Paulo, desculpa. Gostaria também de já começar o agradecimento pelas pessoas que partiram o seu conhecimento junto com todos que estão aqui, todos os palestrantes, aqueles que comporam as mesas redondas. Foi muito bom ter vocês aqui, agradeço mesmo a oportunidade que vocês nos deram de aumentar o conhecimento e divulgar o conhecimento de vocês para todo mundo. Queria também agradecer a Embrapa e a UNB por terem sediado esse evento e terem de diversas formas financiado, às vezes indiretamente, às vezes diretamente, através de seus vários órgãos, DPP, por exemplo. A Embrapa eu deixo depois para a Lidiamar e a Fabiana agradecer, porque elas sabem melhor a quem agradecer. A CAPES, a FAPDF, pela o financiamento, apesar de ainda não ter chegado, mas vai chegar. Por enquanto, o financiamento, saiu, mas ainda não apareceu na conta. Mas realmente permitiu com que nós dessemos a vocês o máximo de conforto. Gostaria de pedir desculpa por alguma falha que tenha ocorrido, e essa falha, se ocorreu, foi por mim, mas esse evento foi feito a partir de uma série de instituições, não só a Embrapa e a UNB, mas a Unimontes, a Federal de Santa Catarina, a Federal da Bahia, a Federal de Tocantins, esqueci alguém? Não? Hã? Não, daqueles que organizaram, essas instituições estiveram na organização. Nós tivemos para mais de 20 instituições representadas no evento, mais de 50 alunos de graduação, cerca de 60 de pós-graduação e o restante profissionais. Então ele abrangeu a todo o universo acadêmico, e isso também deixou a gente muito satisfeito. E eu queria dizer o seguinte: muitas vezes a honra, os elogios vêm a mim, mas na verdade foram essas pessoas que fizeram isso aqui. Tá. Bom, acho que o Júnior já se emocionou o suficiente para que a gente o admirasse um pouco mais. Gente, muito obrigada pela presença. A gente está organizando o primeiro evento com esse aporte
E agora a gente pensou que deveria ter deixado uma ficha de sugestões e tal, mas para o próximo vai ter. Mas com certeza vocês têm os e-mails, as sugestões, críticas, sempre são muito bem-vindas, principalmente as críticas, né, porque faz a gente crescer. Então, eu agradeço ao trabalho exaustivo dos nossos bolsistas, estagiários, todos que realmente foram brilhantes e nos ajudaram em todos os momentos aqui para que pudesse realmente a estada em Brasília no período seco não é fácil, ficasse mais ameno, né? Então, por isso que a gente viabilizou dessa forma e eu agradeço muito o empenho do Júnior, porque ele realmente deu a cara a tapa. A gente está organizando um evento sem um centavo, praticamente, é muito difícil, né? O dinheiro sai, mas não está na conta. Não é qualquer um que assume uma filosofia dessa, porque é filosofia, né? Porque não é fácil, tá? Então, vou passar a palavra para a Fabiana para fazer os agradecimentos que deveriam ser feitos. Então, agradeço a todos pela participação, agradeço a Embrapa Cerrados, ao Núcleo de Comunicação da Embrapa Cerrados, jornalistas que acompanharam, né, esse evento para fazer a divulgação, chefia de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa e ao apoio que ela deu. E agradeço ao Júnior por mais esse aprendizado em conjunto. Só mais alguns informes. Todas as apresentações de mesa redonda, palestras, elas, não sei o tempo ainda, vai depender do pessoal passar os filmes e do rapaz que for responsável pelo site conseguir hospedar. A gente vai ter que partir uma a uma e lá na programação a gente vai deixar um link de cada das palestras e mesa redonda que a pessoa vai clicar e vai poder ter acesso. E isso vai ficar hospedado não só na página do simpósio, quanto na página do grupo de pesquisa. Eu só queria fazer mais um agradecimento ao UNB, porque a marca Aquaripária, que foi criada por mim, pela Lídia Amai e pelo professor Carlos Henke, ela pertence hoje ao UNB, né? E ela é cedida a nós a poder utilizá-la. Nós fizemos isso como uma proteção dessa marca, mas que é uma questão extremamente interessante, porque ela norteia hoje todo um grupo de pesquisa em expansão, todo um programa em expansão, mas que ela dá a verdadeira face a esse grupo. E é a UNB que nos está proporcionando isso, né? Através do CDT e que nos cede, então, a sua marca, que não é mais nossa, é da UNB, para exercer não só um evento, mas também dar uma visão, uma imagem a um grupo de pesquisa. Tá? Então, eu queria fazer esse agradecimento. Além disso, gostaria de convidar a todos, mais uma vez, para a confraternização, que vai depois do banner, que vai ser na 305 Norte, de novo, lá no Poisé. Quem teve a oportunidade ontem de eu acho que é um lugar agradável, dá a todos a oportunidade, com ar-condicionado e tudo. Meninas não pagam e meninos R$5. E a rodada é dupla, de cerveja e caipirinha, até meia-noite. Então, eu gostaria que todos, e tem forró também, estão convidados à confraternização conosco. Tá? Então, eu deixo encerrado e agradeço a presença de todos e contamos não só naquelas mesas redondas, palestras, que alguma pergunta tenha ficado sem responder, estão todos aqui que podem responder a essas questões. Muito obrigado mais uma vez.